O melhor remédio para cataratas. Tratamento natural e caseiro para catarata. Será que existe ou é mais um mito que a gente vê aí pela internet? Você sabia que a catarata é uma das principais causas de perda de visão no mundo? E sabia que existem outros meios de tratamento para catarata além da cirurgia? E que existem formas também de retardar o desenvolvimento dessa doença. Então, você já imaginou se a gente pudesse tratar a catarata sem cirurgia? Então, pessoal, catarata é uma condição ocular em que a lente natural do nosso olho, chamada de cristalino, fica opaca, causando visão turva, embaçada, diminuída e podendo ocasionar até mesmo a perda de visão. E a catarata é uma das principais causas de perda de visão em todo o mundo, principalmente em idosos. E a cirurgia de catarata, a facectomia, é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo inteiro. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Aqui no chat, aqui nos comentários. Escreve aí para mim, me dá um feedback e me conta se você está ouvindo, se o áudio tá bom aí para você, se está chegando tudo ok na sua casa. E aproveita também para me dizer se você tem catarata, se você já operou catarata, se você conhece alguém que tenha esse problema. Então escreve aí no chat, escreve nos comentários que eu quero saber de você. A catarata tem diferentes causas. A causa mais comum é o envelhecimento. Então, a catarata relacionada à idade é a forma mais comum e é resultado do envelhecimento natural do olho. Então, com o tempo, o que acontece? Algumas proteínas do nosso cristalino, da lente do nosso olho, vão se acumulando e se aglomerando, tornando essa lente opaca. Então, a lente que era transparente passa a ser opaca. Essa é a principal causa de catarata. Mas também temos a catarata congênita. Alguns bebês podem nascer com catarata ou desenvolvê-la precocemente na infância, e isso se daria por fatores genéticos, por alguma infecção durante a gravidez, por alguma doença metabólica ou por alguma lesão ocular. Terceira forma de catarata é a catarata por trauma. Então, algumas lesões no olho, como golpes ou ferimentos penetrantes, podem causar o desenvolvimento de catarata. E esse trauma, ele danifica as fibras e também as proteínas do cristalino, fazendo com que esse cristalino fique opaco. Esse, provavelmente, é o mecanismo pelo qual o meu pai desenvolveu a catarata. Meu pai tem 64 anos e ele teve catarata de um olho só. Então, os médicos desconfiam que essa catarata foi decorrente de algum trauma. Quarta causa é a catarata por exposição crônica à radiação ultravioleta, aos raios UV, como a radiação solar excessiva. Isso pode sim aumentar o risco de desenvolvimento dessa doença, mas, pessoal, é importante você se expor à luz solar, é importante você deixar o seu olho entrar em contato com a luz solar, principalmente no início da manhã e também no final da tarde, porque isso é muito benéfico para a saúde do seu olho. Isso aumenta a produção de dopamina intraocular, é um neurotransmissor muito importante para que o nosso olho funcione corretamente. Quinta forma de catarata é pelo uso de medicamentos, principalmente os corticoides, e também a sexta forma são condições médicas, como diabetes, que é uma causa muito comum de catarata, doenças metabólicas, inflamação ocular crônica, e essas condições médicas, elas cursam, via de regra, com inflamação e estresse oxidativo, que vai acelerar o processo de desenvolvimento da catarata. Algumas deficiências nutricionais também podem acelerar esse processo, como, por exemplo, se a pessoa não consome muito ômega 3, muito zinco, muita vitamina A, muita vitamina C, muita vitamina E, muita zeaxantina e muita luteína, isso também aumenta o risco de catarata. E como que é o tratamento usual para a catarata? Pessoal, o padrão ouro, vamos chamar assim, de tratamento para catarata, é a cirurgia, é a facectomia, que se remove a lente natural do olho, que está opaca, e substitui essa lente por uma lente artificial. Esse procedimento é muito comum e relativamente simples. E o oftalmologista ele realiza um pequeno corte, uma pequena incisão no olho para remover essa lente opaca e inserir uma nova lente artificial intraocular. É claro que, como toda cirurgia, pode ter complicações, olhos secos, pálpebras caindo,
moscas volantes, que são aqueles pontinhos, aquelas sujeirinhas na vista, e também pode não funcionar. Pode ser uma cirurgia não bem sucedida, mal sucedida, causando perda da visão, inclusive, ou a não melhora da visão. Existem outros tratamentos. Embora a cirurgia de remoção da catarata seja o mais comum, seja o mais eficaz, seja o tratamento resolutivo, o que vai resolver o problema, existem outras opções de tratamento disponíveis a depender do estágio da doença e também das necessidades de cada pessoa. Essas opções elas podem ser temporárias e acabam e podem não proporcionar a melhora significativa da visão. Que opções são essas? Correção óptica em estágios iniciais da catarata. Quando a visão ainda é relativamente boa, óculos ou lentes de contato podem ajudar a melhorar a qualidade visual. Essas correções ópticas compensam as alterações na curvatura da lente do cristalino e podem melhorar a clareza da visão. Então, essa é uma medida, de certa forma, paliativa, que não vai resolver o problema, mas que vai minimizar os prejuízos causados. Uma outra medida que também se encaixa nesse perfil é a adaptação do estilo de vida. É a pessoa sempre estar em locais com iluminação adequada, evitar a exposição excessiva à luz solar, usar óculos escuro para se proteger da radiação ultravioleta e também a utilização de lentes de aumento para a leitura. Só que, pessoal, existem alguns alimentos que podem ajudar a frear o avanço da catarata e também tem um colírio aí que o pessoal fala muito, que vem sendo estudado e nos poucos estudos que fizeram, ele parece ser bastante promissor. Mas que alimentos são esses que podem frear o avanço da catarata? Pessoal, o olho é muito afetado pelos níveis de açúcar no sangue. Quanto mais açúcar, mais inflamação e mais estresse oxidativo, que são causas da catarata. Então, quanto mais inflamação, quanto mais estresse oxidativo, maior o risco de catarata. O nosso corpo produz substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias para proteger o nosso organismo da inflamação e do estresse oxidativo. Mas, nunca é demais, nós também buscarmos essas substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes na nossa alimentação. Então, quais são alimentos que podem ajudar a frear o avanço da catarata? Lembrando, eu não estou dizendo aqui que esses alimentos vão te curar da catarata, porque eles não vão, ok? Mas eles podem, por que não, prevenir o surgimento precoce, podem prolongar o aparecimento da catarata. Tem muito oftalmologista que diz que todos vão desenvolver a catarata em algum momento da vida. Eu não sei se isso é realmente verdade, né? Mas eu acredito que se alguém viver 200 anos, creio eu que em algum momento vai desenvolver a catarata, sim. Mas se a gente consumir os alimentos corretos, a gente pode reduzir esse risco também. Então, quais são esses alimentos? Alimentos ricos em carotenoides, que são precursores da vitamina A, como os alimentos da cor amarela, laranja, os alimentos da cor amarela, da cor laranja, da cor vermelha e da cor roxa. Esses alimentos são ricos em beta-caroteno. Além disso, alimentos ricos em luteína e zeaxantina, como o ovo, principalmente na gema, como o abacate, como o espinafre, como a ora pronobis, também são excelentes opções. Além disso, alimentos ricos em antocianinas, que é um antioxidante, um flavonoide presente principalmente nas frutas vermelhas, nas frutas roxas, nas frutas azuis, que ajudam a relaxar os músculos dos olhos, principalmente pela ação vasodilatadora. E também alimentos ricos em cálcio também são importantes para a nossa saúde ocular. Então, uma boa receita para você, que pode ajudar a cuidar da saúde dos seus olhos, é você pegar uma fruta vermelha, como o morango, e misturar com um iogurte, misturar com um kefir, que é um iogurte com probióticos, que é bem simples de fazer em casa. Essa mistura de fruta vermelha com kefir vai ajudar, por exemplo, a combater o seu estresse oxidativo. E é muito importante também que você tome conta do excesso de açúcar. Como eu falei, altos níveis de açúcar no sangue, pré-diabetes e diabetes aumentam o seu risco de catarata. Em relação ao colírio, é um medicamento chamado N-acetilcarnosina. Essa substância ela tem ação antioxidante,
anti-inflamatória e tem uma ação chamada ação antiglicante. O que é isso? A glicação é um fenômeno que contribui para a formação da catarata. E é um processo químico no qual as moléculas de açúcar se ligam às proteínas do cristalino, resultando em alterações nas estruturas proteicas e gerando a opacidade da lente do nosso olho. No entanto, pessoal, por mais que nós tenhamos alguns estudos mostrando sim um possível benefício desse colírio, ainda não podemos afirmar. Os estudos, os artigos científicos ainda não são conclusivos, ainda não contam com maior nível de evidência científica. Então, essas evidências elas são limitadas e inconclusivas. Então, não posso chegar aqui para você, como médico, e falar que não, que a N-acetilcarnosina vai resolver a sua catarata, porque eu estaria mentindo. Doutor João, o que você acha? Você acha que pode ajudar? Eu acho que existe um motivo. Eu acho que faz sentido, que é plausível. No entanto, com base nos estudos atuais, eu não posso afirmar, garantir para você que funciona, senão eu estaria sendo leviano. O tratamento definitivo da catarata continua sendo a cirurgia de fasectomia, tá bom? No entanto, um estilo de vida saudável, onde você faz atividade física, onde você se alimenta bem, dorme bem, controla o estresse, onde você controla muito bem hipertensão, diabetes, colesterol alto, onde você se previne do infarto, se previne do derrame, se previne do câncer, esse estilo de vida também pode sim ajudar a postergar o aparecimento da catarata. Então, pessoal, comer bem, fazer atividade física, manter um peso saudável, dormir bem, não beber, não fumar, controlar o estresse, tudo isso é fundamental para você se prevenir não só da catarata, mas também do infarto, do derrame, do câncer, da má circulação. É fundamental para você melhorar a sua pressão, o nível de açúcar no seu sangue, o seu colesterol. Então, se você quiser ter o melhor estilo de vida do mundo, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Hábitos esses que vão sim te ajudar a se proteger da catarata, do câncer, do infarto, do derrame, que vão te trazer mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida e vão possibilitar que você trate diversos problemas de saúde sem remédios, sem exames e sem médicos. Se você quer isso para sua vida, faz o seguinte, clica agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível, o seu código da longevidade. E se você não gostar do livro, não tem problema. Eu devolvo o seu dinheiro, garantia incondicional de satisfação. Então, ó, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Pessoal, não confie em tudo que se vê na internet. Procure fontes confiáveis. Procure o canal Dr. João. Venha fazer parte da nossa família. Se você ainda não é inscrito, se você acabou de chegar, se é a primeira vez que você acompanha uma live minha, vem para cá, aperta o botão aqui embaixo de se inscrever e não se acanhe. Seja muito bem-vindo como um novo integrante ou uma nova integrante da nossa família do canal Dr. João. Você pode confiar em mim que aqui é informação de qualidade, informação baseada na ciência. Combinado? Pessoal, vou aqui para o nosso chat, mas antes, dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse vídeo, onde nós falamos sobre possíveis tratamentos para catarata, ok? Vamos lá, um grande abraço para Sônia Ramos, para a minha amiga Eunice Maria da Silva, para Ângela Duarte de Barrinha, São Paulo, para o Jamil Souza, de Boa Vista do Tupim, Bahia, para Marilene Dias Martins, para Márcia Maria do Recife, para Elvira Pereira Reinaldo, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Um abraço para o meu amigo Nazareno Azevedo, que está sempre com a gente. Para Maria Zilma, Rosenda Santos, Vanderléia de Ouro Preto, sempre com a gente. Para Velma Oliveira, Anitta Rosa. Para minha madrinha, Márcia Leixo. Para Adriana Teixeira dos Santos. Fátima José Silva, que está perguntando, que está dizendo aqui que tem início de catarata, que não quer operar. O que fazer? Fátima, se já tem catarata, muito dificilmente essa catarata vai
retrair, vai involuir. Então, acaba que nós ficamos de mãos atadas, tá bom? Um abraço para a Essência do Girassol, que está com dor no olho direito e a vista está embaçada. Será catarata? Olha, catarata não costuma doer. O embaçamento, sim, pode ser por conta da catarata, mas a dor deve ser por outro motivo. Se estiver incomodando, busca atendimento com oftalmologista, porque o oftalmologista gosta de examinar, de ver o olho como está, ok? Um abraço para Maria Fátima, Helena Amaro da Costa, para Janete Santos, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, para Maria Cândida, para Ângela Aparecida, Erenilson Bastos. Um abraço também para a Marcele, filha da minha madrinha Márcia, e também para a Mirella, neta da Márcia. Um abraço para o Ricardo Santos Pereira. Boa noite, doutor. Pterígio tem remédio ou só cirurgia? Ricardo, pterígio é só cirurgia. Não tem jeito, tá bom? Um abraço para Fátima José Silva, para Cristina Leal, Jussara Matos Pires, para Marlene Almeida, para o missionário Alberto Silva. Boa noite, doutor. Estou me preparando para uma cirurgia de catarata. Ainda no início, porém estou passando por uma paralisia facial do lado direito. A catarata é no esquerdo. Tem algum problema? Missionário Alberto Silva, isso aí tem que ser uma avaliação do seu médico, tá bom? Se ele acha que essa paralisia facial é uma contraindicação para realizar a cirurgia, ele vai te falar. Mas não se esqueça de mencionar esse detalhe para ele, tá bom? Conversa com ele e ele vai definir a melhor conduta. Talvez seja mais prudente esperar, mas ele vai saber melhor do que eu, já que eu, doutor João, embora seja médico, não sou oftalmologista, nunca operei uma catarata na vida, ok? Um abraço para a Luciene Andrade Silva, para Alves Martins, que está falando aqui, que completou 34 dias que fui operado na catarata do olho direito. Próximo dia 17, se permitir, vou passar pela cirurgia do olho esquerdo. Foi uma cirurgia muito bem sucedida. Que bom, Alves Martins. Fico feliz. No final desse vídeo aqui, eu vou deixar a sugestão de uma outra live que eu fiz, onde nós falamos o que você nunca deve fazer após uma cirurgia de catarata, para que o resultado seja adequado, para que não dê problema, para que você não tenha problema na visão depois, tá bom? Um abraço aí para Jussara Matos Pires, para Maria dos Anjos, Maria Rosa, Neide Santiago, para a Dulce Santos, aqui da Barra da Tijuca. Um abraço também para a Lucinda Boas e para a Rosenda Santos, que eu já mandei. Ó, pessoal, eu vou acabar essa live aqui, mas continua comigo, porque eu separei outras 2 lives para você. Abraço aí para a Luciene Andrade Silva, para você continuar cuidando dos seus olhos, tá bom? Antes, larga o like nesse vídeo aqui, compartilha para todo mundo que você quiser. Se você não quiser compartilhar no grupo de WhatsApp, que é o ideal, se você quiser só compartilhar com uma pessoa, compartilha. Eu ficarei eternamente grato pela sua ajuda para a gente fazer essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. Compartilhe saúde, compartilhe amor, em vez de compartilhar notícia falsa, em vez de compartilhar fofoca, em vez de ficar falando mal do outro. Vamos compartilhar energias positivas e eu conto com você nessa missão, tá bom? Então, ó, se você não quiser compartilhar também não tem problema. Deixa um comentário, curte esse vídeo, deixa o seu gostei, que isso aí já vai ser de extrema ajuda para o nosso objetivo de levar saúde para o máximo possível de pessoas, tá bom? Então, olha, continua aqui comigo, assiste essa live aqui sobre o que você nunca deve fazer após uma cirurgia de catarata e também depois assiste essa aqui, onde eu falo sobre bebidas que ajudam, ó, a cuidar da sua visão, tá bom? Eu não dou tchau, eu dou um até logo, porque eu te vejo na próxima live, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Fui!